Boa noite, amados amigos e irmãos, ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento e nos vendo aí pelo Facebook, Ricardo Pereira SV. Nós estamos aqui mais uma vez nessa noite abençoada. Hoje é terça-feira, domingo nós estivemos aqui trazendo uma palavra para vocês aí ao vivo pelo Facebook. Palavra essa que tem por título: O verdadeiro evangelho se levantará. Nós fizemos a primeira parte, a introdução, domingo à noite, e hoje, terça-feira, como a gente combinou, que a gente está ao vivo aqui de novo, aqui da minha residência, trazendo a segunda parte dessa mensagem que tem por título: O verdadeiro evangelho. É o evangelho da graça de Deus, corrigindo. O verdadeiro evangelho é o evangelho da graça de Deus. E desde já eu quero mandar um alô especial para a nossa amiga Alexandra Alves, que nos dá uma boa noite. Que Deus abençoe ela e sua família e todos os outros que estão nos acompanhando. São várias pessoas. Passa aí o sinalzinho de curtir aí na tela, não dá para ver a foto da pessoa, é muito rápido, não dá para saber o nome também, mas que Deus abençoe a vida de cada um que está aí. E uma coisa eu tenho certeza: se você parou agora o que você estava fazendo, você tirou o seu tempo agora para vir ouvir aqui esse simples homem falando sobre o amor de Deus, porque eu não sou nenhum teólogo, não sou formado em teologia, também não sou formado em língua portuguesa, sei falar as palavras bonitas como é para ser. Eu sou uma pessoa simples e o estudo que eu tenho é muito pouco, mas se você parou aí para nos ouvir nessa noite, não foi simplesmente porque você quis ou você achou alguma coisa bonita, porque eu não tenho nenhuma beleza para que atrai os olhares de ninguém, mas se você parou nessa noite aí, é porque o Espírito Santo de Deus foi quem tocou no seu coração para que você venha aqui nessa noite ouvir a palavra de Deus, porque disse o Senhor Jesus assim: aquele que vem a mim, aquele que o Pai mandar que venha a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então Jesus disse que todos que vêm a Ele, foi o Pai que em primeiro lugar trouxe essas pessoas até Ele. Então, se você está aí nessa noite, querido, se você parou aí os seus afazeres, quem sabe hoje você ia para a praça, quem sabe você hoje ia sair com os amigos ou ia assistir uma novela, um programa de televisão, e você parou tudo isso para vir ouvir aqui esses simples homens falando da palavra de Deus, é porque foi o próprio Deus que tocou no seu coração, foi o Espírito de Deus. Então é o Espírito de Deus que vai falar ao teu coração nessa noite. E eu quero começar hoje aqui fazendo uma oração a Deus, pedindo a proteção dele sobre a vida de quem está nos ouvindo em casa, pedindo as suas bênçãos, a provisão dele através da sua graça, porque no Novo Testamento, querido, Deus nos atende através da graça dele, e essa graça, a tradução dela é favor imerecível, ou seja, é algo que eu não mereço receber, é o favor, a graça de Deus. Então, através dessa graça eu irei orar nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, no nome excelentíssimo de Jesus, o teu Filho amado, meu Deus, eu te apresento a vida agora de todos que estão aqui nessa noite orando conosco, meu Deus. E é no nome de Jesus, meu Deus, que eu te apresento essas vidas e que eu te peço que no nome de Jesus o Senhor venha falar com cada coração nessa noite. Que não seja eu que fale, mas que seja o seu Espírito que se expresse por mim e que ensine a tua palavra para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. E também, ao mesmo tempo, eu te apresento agora os que estão sofrendo, aqueles que estão necessitados. Que o Senhor venha nessa noite transformando as vidas, que o Senhor venha trazendo cura agora para os que estão enfermos, e que o Senhor também venha nessa noite, meu Deus, trazendo a paz sobre os corações. Isso em nome de seu Filho Jesus Cristo é que eu te peço nessa noite. É no nome de Jesus que eu oro nesse momento pelo teu favor sobre essas vidas. E também que o Senhor venha nessa noite
ministrando a fé sobre os corações, meu Deus, assim como fala lá em Atos dos Apóstolos, que Paulo e outro apóstolo eles chegaram em uma localidade e ali tinha um grupo de mulheres lavando roupa, Senhor Deus, e diz a tua palavra que o Senhor abriu a porta da fé para aquelas pessoas. Então, rapidamente elas entenderam a mensagem da graça do Senhor pregada pelo apóstolo Paulo e ali elas vieram se converter a teu Filho Jesus Cristo. Então, que nessa noite seja o seu Espírito que ministre a fé nos corações, meu Pai. Isso eu te peço pela tua graça, no nome de Jesus, e eu te agradeço. Amém. Então, queridos irmãos e queridos amigos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, domingo a gente leu uma passagem da Palavra de Deus e comentou sobre ela, que está lá no livro de Judas capítulo 1 e o versículo 4, que nós iremos abrir aqui e iremos recapitular bem rapidinho aqui essa passagem aqui. Você vai lá para o finalzinho da Bíblia, depois de Pedro, antes do Apocalipse, você vai chegar na carta de Judas, que é chamado de epístola. Aqui é só um capítulo que tem nessa epístola de Judas. E diz aqui no capítulo 1 de Judas, assim: Judas, servo do Senhor Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz, caridade seja-vos multiplicada. Amados, procurando eu escrever com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos, a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Querido, eu quero dizer algo aqui em cima desse pequeno versículo aqui. O escritor aqui, Judas, ele diz assim: amados, procurando eu escrever com toda diligência, ele diz com todo carinho, com todo cuidado, com toda respeito à majestade de Deus, está entendendo? A grandeza desse Deus. Ele diz: eu escrevo com diligência. Ele está dizendo: eu escrevo aqui com muita paciência. Eu não escrevo aqui nas carreiras. Eu escrevo aqui com muito amor também, com muito carinho. E escrevo aqui também de verdade, falando de verdade e não falando fábulas e mentiras. Você está entendendo? Isso é escrever com diligência. É você não aumentar a conversa. É você não mentir. Você está entendendo? É você não se engrandecer. Então ele diz: eu escrevo com toda diligência acerca da salvação comum. Que salvação comum é essa, querido? Ele está falando aqui da salvação através do Messias Jesus Cristo. Que você pode, se você quiser, abrir a sua Bíblia aí nesse momento, agora lá no livro de Atos. Eu não vou abrir porque vai tomar tempo. E você chega lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, e está ali um homem chamado Pedro, que foi um dos apóstolos de Jesus, na casa de um homem chamado Cornélio, um centurião romano, alguém que comandava uma parte do exército de Roma. E ali, quando Pedro está lá diante daquele homem, eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que aquele homem era um homem religioso. Porque se você ler o capítulo 10 todo, você vai entender que aquele homem, todos os dias, ele fazia orações em sua casa, dirigido a Deus. Não era dirigido a ídolos, não. Ele não dirigia suas orações a ídolos, mas era a Deus. E ele dava esmolas de contínuo às pessoas que ele via passando por necessidade, né? Ele gostava de fazer boas obras. Ele era uma pessoa que, nós podemos dizer assim, tem um coração bom, uma pessoa dedicada, que era um homem religioso. Então aquele Cornélio, certo dia, ele, quando estava em sua casa, fazendo as suas orações, como era de costume dele orar sempre a Deus, então de repente ali, como numa visão, apresentou-se para ele um anjo de Deus. E esse anjo, eu não vou ler aqui o texto para não tomar tempo, o anjo disse: Cornélio, Deus tem se agradado das tuas esmolas, das tuas orações, das tuas boas obras. Então
o anjo, na hora desse Cornélio, o anjo não pregou para ele a palavra de Deus e nem disse que ele estava salvo e nem disse que o que ele estava fazendo ia ser salvo. Mas o anjo, é só você ler a leitura. O anjo disse: olha, Cornélio, manda mensageiros ir até uma cidade chamada Jope, lá, vizinho à praia. Tem um homem por nome Pedro, na casa de outro Pedro, e ele está lá. Você vai mandar ele, soldados, seus homens que trabalham com você, ir lá chamar ele. Ele vai vir aqui e vai te dizer palavras mediante as quais será salvo tu e tua casa. E você pode ver isso lá em Atos 10. Também você pode ver a mesma coisa no Atos 11 e no Atos 15, aonde Pedro está diante de uma multidão de pessoas convertidas da lei judaica, pessoas que conheciam os 10 mandamentos e que guardavam os 10 mandamentos, e até então eles achavam que tinham que continuar guardando os 10 mandamentos, ou seja, guardando o sábado, não trabalhando no sábado, e todos os outros mandamentos. Então eles estavam ali numa contenda, e ali Pedro se expressa falando em relação de Cornélio, que era um homem gentil, que ele pregou o evangelho para ele, e na mesma hora ele foi salvo por Jesus sem precisar guardar os 10 mandamentos. Quero mandar um alô especial para nosso amigo Venâncio Dantas, amigo de muito tempo, que nós somos amigos aí de muito tempo, que Deus abençoe ele e toda a sua família que está nos acompanhando aí pelo Facebook. Então, querido, quando o Pedro chegou na casa de Cornélio, Pedro logo, de repente, ele começou a falar dessa salvação comum. Ou seja, o que é uma salvação comum? É algo comum, é algo que não tem uma mistificação, uma coisa muito alta. Porque o povo hoje tem colocado a salvação como se ela fosse uma coisa que é muito difícil da gente alcançar. A gente tem que correr muito, a gente tem que orar muito, a gente tem que jejuar muito, querido. Se você lê os evangelhos, se você lê aqui as cartas de Paulo, principalmente o livro de Romanos, porque o livro de Romanos ela é a base doutrinária do Novo Testamento, para você que não sabe. Eu não sabia disso, eu tenho mais ou menos 14 anos de crente, mas eu vim aprender isso há pouco tempo, quando uma certa vez eu estava meio com a cabeça meio atordoada. Eu desde moço, desde criança, eu fui atormentado por demônios, eu sonhava com demônios, muitas vezes eu acordava, eu não podia abrir os olhos, eu não podia falar, com aquelas coisas arrochando no meu pescoço, querendo tirar a minha vida. E isso eu aceitei Jesus e essas coisas continuaram na minha vida, só que deu uma diminuída. Eu sonhava com relações sexuais, você está entendendo? E acordava daquele jeito de manhãzinha. Eu vivia uma vida totalmente atormentada, e quando eu não ainda era evangélico, bem lá no passado, eu ouvia muitas vozes falando na minha cabeça, que a gente chamamos de vozes de comando. Quem entende disso chama voz de comando, porque quando aquela voz fala na sua mente, ela fala de uma maneira tão forte que você fica até sem força para controlar o seu corpo em relação ao que aquela voz manda você fazer. Uma coisa que eu confesso para os amigos, que eu já confessei para várias pessoas, que quando eu era criança e na minha fase já de adolescência, eu nunca gostava de estar perto de crianças ou de pessoas adultas se tivesse uma faca perto, ou um revólver, ou uma espingarda, porque o diabo, sempre nessas horas, ele falava na minha mente: olha, pega essa faca aí, pega essa espingarda e mate ele e depois se mate. E essa voz falava tão forte que parece que na hora minhas mãos queriam ir sozinho pegar aquela faca ali e fazer isso. Você está me entendendo? Quantas e quantas vezes eu estava conversando com uma pessoa assim, e eu falava qualquer palavra besta e o diabo falava na minha mente: se você não cuspir do lado agora, você vai morrer. Outras vezes ele dizia assim: ó, você entrou pela porta da frente dessa casa. Às vezes eu ia na casa de um amigo meu, um canto assim: se você não sair por essa porta, você vai morrer se você sair pela porta da cozinha. E quantas pessoas não são atormentadas por essas coisas? Quantas e quantas pessoas hoje, elas têm medo de sexta-feira 13, elas têm medo de passar por debaixo de escada, por debaixo de cerca, você está entendendo? Tem muita superstição. Tudo isso são coisas que o demônio tem gerado nas vidas, você está entendendo?
Mas quando a salvação realmente chega, a salvação comum, que não depende de você comprar com atos religiosos, porque a salvação não precisa ser comprada com atos religiosos. Se a salvação fosse comprada com atos religiosos, Cornélio era um homem extremamente religioso. Todos os dias ele estava lá orando. Tem crentes aí que estão me vendo aí agora nesse momento, que nenhuma vez por ano ele para de um dia para tirar 10 minutos de oração. Você está entendendo? Cornélio orava todo santo dia. Cornélio dava esmola. Quantas e quantas pessoas aí tem dinheiro de ruma que está me vendo, mas não tem coragem de dar um pão a uma criança que está passando fome na rua, um cachorro, um gato que está ali morrendo de fome. Ele não tem coragem de fazer isso. E Cornélio era todos os dias, ele fazia isso, querido. Cornélio ele ganhava um salário bom, porque ele era comandante de uma parte do exército de Roma. Ele era como um general hoje, um general do exército brasileiro, como um coronel do exército, você está entendendo? Ele tinha um salário bom, mas ele era uma pessoa generosa, que gostava de ajudar as pessoas. Então, quando o Pedro chegou na casa dele, eu quero mandar um alô para a nossa amiga Margarida Araújo, que está dizendo aí, é verdade, realmente essa palavra é verdadeira, porque vem do alto, não vem de mim, porque eu não tenho essa capacidade de se expressar desse jeito. Então, querido, o que é que eu quero dizer nesse momento? Então, quando o Pedro ele começou a pregar a palavra, ele não foi pregando dizendo: olha, Cornélio, você tem que ser membro da igreja tal. Cornélio, você tem que dar o dízimo. Cornélio, você tem que se vestir assim dessa maneira, andar com a roupa de manga comprida. Você não pode mostrar nenhum tipo de sensualidade. Cornélio, olha, todos os dias você tem que estar na igreja e você tem que ser fiel ao seu pastor. Porque se você não for fiel ao pastor, você não vai entrar no céu, você vai entrar no inferno. E são mensagens que são pregadas hoje, querido. Eu não pense que eu estou dizendo que não é para se dar o dízimo. O dízimo, ele foi muito antes de Deus dar a Moisés os 10 mandamentos. Muito antes, quando Deus chamou Abraão, ele disse: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. Abraão já dizimou sem existir nem os 10 mandamentos, mas Abraão não dizimou para ser salvo. Abraão não dizimou para agradar a Deus e Deus abençoar ele pelo seu dízimo. Abraão, ele dizimou porque Abraão entendia que a terra pertencia a Deus, que tudo que existe aqui pertencia a Deus, e o dízimo, ele é a 10ª parte do que nós ganhamos. Tem um pregador que eu muitas vezes ouvi ele, que ele diz assim, que o dízimo ele é como um shopping center. Por exemplo, um homem muito rico, ele construiu um shopping center, lá tem, vamos supor, 30 lojas. Então você vai e aluga uma daquelas lojas, você tem o seu lucro, então no final do mês você paga o aluguel por aquela loja que você está usando. É como um dízimo que você está dando por usar, por usufruir aquele estabelecimento onde você ganha o seu dinheiro, você tira o seu pão de cada dia e o dinheiro de você comprar também outras coisas para você. Então Abraão, ele entendia que tudo era de Deus. Então ele disse: eu vou tirar a 10ª parte e vou dar a Deus. E assim Abraão fez. Mas Abraão não fez para ser salvo. Abraão não fez para agradar a Deus. Porque você vê lá no livro de Romanos, você vê lá no livro de Gálatas, não é conversa que eu estou inventando. Leia Romanos 4, leia Romanos 5, leia Romanos 9, leia Gálatas 1, leia Gálatas 3, Gálatas 5. Você vai ver que Abraão, ele agradou a Deus através da sua fé. Foi a sua fé em Deus que agradou a Deus. E não o dízimo que ele deu, não as obras que Abraão fez. Foi simplesmente a fé que ele teve em Deus, que essa fé levou ele à salvação. Então, querido, Cornélio, ele era um homem religioso. Então, quando o apóstolo Pedro chegou lá na casa de Cornélio, o apóstolo Pedro foi e pregou para Cornélio. E você sabe o que é que Pedro pregou para Cornélio? É só você abrir a sua Bíblia, lá no Atos, capítulo 10, e você vai ver lá no versículo 42, Pedro se expressando dessa maneira e dizendo assim: olha, Cornélio, Deus, ele falou por boca dos seus profetas, ele anunciou
que ia estabelecer a salvação através do seu Filho, que o seu Filho ele é juiz de vivos e de mortos. Você está me entendendo? Que ele é juiz de vivos e de mortos. Então, bem rapidinho aqui, deixa eu abrir a Bíblia lá em Atos capítulo 10 para a gente ver melhor. Atos capítulo 10 e versículo 42 diz assim: E nos mandou pregar o povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz de vivos e de mortos. Amém, querido? O apóstolo disse a Cornélio: Cornélio, esse é aquele que Deus o constituiu por juiz de vivos e de mortos. Você sabe qual é o papel do juiz? Alguém foi acusado de ter roubado algo. Então levam ele diante do tribunal, diante do juiz. O juiz analisa a causa, ele vê as provas que diz que ele é inocente, ele também vê o outro lado que diz que ele é culpado. Então o juiz, juntamente com um júri que está ali do lado dele, é quem determina se aquele homem é culpado ou se é inocente. Ele é quem dá a última palavra. Então Pedro diz aqui: olha, Cornélio, Deus constituiu a Jesus por juiz de vivos e de mortos. Aí versículo 43 ele diz: e a esse dão testemunho todos os profetas. Você pode agora imaginar todos os profetas do Velho Testamento: Moisés, Elias, Eliseu, Jeremias, Zacarias, Miqueias, Malaquias, todos os outros. Você pode imaginar agora, o Pedro diz assim: todos os profetas dão testemunho de que todos os que nele crêem recebem o perdão dos pecados pelo seu nome. Amém. Veja, isso é uma salvação comum, querido. Não é algo que é complicado, não é algo, você está me entendendo? Assim como, por exemplo, deixa eu dar uma explicação aqui bem prática. Você vai construir um prédio. Para construir um prédio, você tem que contratar uma firma. Então, essa firma que vai construir o prédio tem ali um engenheiro, tem um arquiteto também. Então, aquele engenheiro ele vai passar, às vezes, até dias analisando, fazendo uma matemática da altura que vai ser o prédio, qual é a ferragem que vai pegar, o tipo de concreto, tudo isso para aquele prédio sustentar aquele peso das paredes, das lajes, que vai ter várias lajes, e também de quantas pessoas vão poder entrar naquele prédio para morar, ou se for um salão de festa. Então, isso é difícil. Você está me entendendo? Isso é difícil porque aquele homem vai ter que se esforçar e vai ter que dar o seu melhor, porque aquele prédio não pode apresentar defeito para depois vir a cair. Mas veja aqui nas Sagradas Escrituras aqui, que o Judas está falando de uma salvação comum. É algo simples, não é algo que é difícil, você está me entendendo? Então é por isso que Pedro disse para Cornélio: Cornélio, desse todos os profetas dão testemunhos de que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados através do seu nome. Querido, na mesma hora, Cornélio creu e recebeu o perdão dos pecados. Aí você pode dizer: mas Ricardo, como é que isso é verdade? É só você ler o versículo seguinte, o versículo 43, e diz assim, o 44, bem dizendo: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Querido, entenda algo. Existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Amém, querido? Então o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, segundo a Bíblia que você tem aí na sua casa,
que eu tenho ela também aqui, estou de posse dela nas minhas mãos, diz que esses três são um só. Então, veja bem, a Bíblia diz que Deus é santo. A palavra de Deus diz, sede santo porque eu sou santo. A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E a palavra de Deus também mostra que Deus não habita em templos sujos. Amém, querido? Deus não habita em templos sujos. Você vê lá no Velho Testamento, quando o povo de Israel pediu a Moisés para ouvir a voz de Deus e para falar com ele, Moisés chegou para o povo e mandou ele se santificar, porque Deus falou para ele, diga o povo que se santifique, se afaste do prazer sexual aí, por um dia ou dois, eu não lembro, e deixe todo o pecado de lado, se santifique, amém? Para que Deus pudesse falar com eles. Então, você entende o que eu quero dizer? Naquele mesmo momento, querido, que Cornélio ouviu essa mensagem, ele creu que na mesma hora ele recebeu o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que ele recebeu foi o mesmo Deus que falou com Moisés lá na sarça ardente, que disse a Moisés quando ele estava diante daquela sarça, aquele pé de árvore que estava pegando fogo, então, e não se consumia, e uma voz falou lá de dentro do fogo e disse: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra onde você está pisando é terra santa. Esse é aquele mesmo Deus. É aquele mesmo Deus que disse a Moisés que dissesse ao povo que se santificasse antes de ir ouvir a voz dele. Você está me entendendo? Mas você veja que naquela hora, Pedro não disse a Cornélio que ele se santificasse. Ele e toda a sua casa, porque só não estava Cornélio ouvindo a palavra. Se você ler o capítulo 10 todo, você vai entender que toda a família de Cornélio estava lá. Irmãos, primos, filhos se ele tinha, que eu não sei, netos também se ele tinha, que eu não sei. Todos estavam lá ouvindo a pregação de Pedro. Então Pedro não mandou ninguém santificar. Pedro só disse que todos que creem em Jesus recebem o perdão dos pecados através do seu nome. E isso ele fez, o Cornélio, ele creu. Na mesma hora ele recebeu o Espírito Santo. Meu amigo, minha amiga que está me ouvindo aí agora, o verdadeiro evangelho que os apóstolos de Jesus pregavam é esse evangelho da graça de Deus. É o evangelho da justificação pela fé. Cornélio não precisou orar horas e horas para receber o Espírito Santo. Cornélio não precisou fazer semanas e mais semanas de jejum. Cornélio não precisou passar semanas e mais semanas de campanha de oração na igreja para receber o Espírito Santo. Ele simplesmente creu que crê em Jesus. Ele estava recebendo o perdão dos seus pecados, porque ali Cornélio, querido, ele estava ouvindo Pedro dizendo: olha, Cornélio, Jesus foi aquele que pregou na Galiléia, Atos 10, 38. Deus ungiu ele com o Espírito Santo e poder e com virtude. E o mesmo passou na Galiléia, em Samaria, na Judéia, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro estava ali pregando: olha, Cornélio, Jesus morreu pelos nossos pecados, assim como os profetas testificaram, para pagar o preço do nosso pecado. E é através do seu sangue que nós somos salvos, é através dele. Então Cornélio só creu nessa mensagem. Instantaneamente ele foi perdoado de todos os seus pecados. Querido, você que está me ouvindo aí agora, nós precisamos voltar às origens do Evangelho de Jesus. Quando os apóstolos de Jesus pregavam, eles pregavam dessa maneira, que era crer em Jesus, e o perdão dos pecados nós recebemos por crer.
E ao mesmo tempo nós recebemos o Espírito Santo. Não precisamos pagar para receber o Espírito Santo. Não invente de querer pagar para receber o Espírito Santo. Lá no livro de Atos nós vemos uma história de um homem que viu os apóstolos de Jesus colocando as mãos sobre as pessoas que aceitavam a Cristo como Salvador, e eles recebiam o Espírito Santo. Então ele chegou para aqueles apóstolos, o Pedro e os outros, e disse: homem, quanto vocês querem para me dar esse dom? Quis pagar com dinheiro. E hoje os homens estão querendo pagar o dom de Deus com orações, com jejuns e com obras dessa terra. Eles acham que por ir toda noite para uma igreja, eu não estou dizendo agora que você deixe de ir para a igreja, de ser membro de uma igreja evangélica, mas eu estou dizendo para você que não adianta você achar que por você ir toda noite para a igreja, Deus vai dar o Espírito Santo a você, Deus vai lhe curar dessa enfermidade. Se você jejuar muito, Deus vai curar, porque a conversa do povo hoje em dia é essa: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder; muito jejum, muito poder; pouco jejum, pouco poder. Queridos, apóstolos de Jesus não pregaram isso. Isso é coisa do Velho Testamento, isso é coisa da velha aliança. Na velha aliança é que o povo tinha que orar muito, é que o povo tinha que jejuar muito, e Jesus repreendeu os seus discípulos por causa dessas coisas. Ele disse: não sejais como os fariseus, que são hipócritas. Eles acham que por muito orarem serão ouvidos diante de Deus. Eles acham que por ele chegar diante de uma praça pública e ali abrir o gogó e orar para todo mundo ver, Deus vai os abençoar. Ele disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que teu pai que está em segredo vê o que você está dizendo e ele te recompensará. Querido, Jesus estava falando simplesmente que a oração era uma conversa com Deus, não era algo para eu fazer para as pessoas verem. Você está entendendo? Eu estou conversando com você nessa noite, você está me ouvindo. Isso aqui é uma espécie de oração. Você está entendendo? E orar a Deus é do mesmo jeito. É eu falar a Deus os meus problemas, é eu agradecer a Deus pelas coisas que Ele já me deu. Essa é oração. Mas não queira comprar a Deus com a sua oração, não queira comprar a Deus com jejuns. Simplesmente você precisa crer em Jesus, que através da morte de Jesus lá na cruz, você recebe o perdão dos pecados. Então é por isso que Judas, ele diz lá no seu livro, no capítulo 1 e lá no versículo 3. Amados, procurando eu escrever com toda diligência acerca da salvação comum, que tive por necessidade de escrever-vos, a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Veja que aqui está se encaixando com o que Pedro fez na casa de Cornélio. Pedro simplesmente pregou que aqueles que creem em Jesus recebem o perdão dos pecados. Isso é fé. Então, Judas aqui está dizendo: devemos batalhar pela fé. Devemos batalhar por essa fé. Que fé é essa? A justificação pela fé, a salvação pela fé. As pessoas hoje falam muito em fé. Quando elas se encontram umas com as outras e não sabem de que religião a pessoa pertence, diz: de que fé você é, meu amigo? Qual é a fé que você professa? Mas eu quero dizer para vocês, querido, que a fé verdadeira, a fé genuína, é a fé em Jesus Cristo. Que a salvação é através de Jesus Cristo. Eu não preciso fazer atos para ser salvo. Eu sou salvo através de Cristo Jesus. Eu sei que muitas pessoas, quando vê pessoas como eu pregando dessa maneira assim, eles pensam: então, essa pessoa agora está dizendo que agora eu posso pecar à vontade. Nada disso. Pecado é pecado do mesmo jeito. Agora, quando você crê em Jesus, você recebe o perdão de todos os seus pecados. Não foi isso que Pedro disse na casa de Cornélio? Ou ele disse: Cornélio, você recebe perdão dos pecados que você cometeu até hoje. Os que vai existir daqui para o final da sua vida, você não recebe não.
ele falou isso? Não. Ele disse: todos que creem em Jesus recebem o perdão dos pecados. É de todos os pecados, você está entendendo? Agora eu devo ser santo, obedecer a Deus, porque quando eu aceito a Jesus, eu me torno limpo como Deus é limpo, eu me torno santo como Deus é santo. Então, se eu sou santo, agora eu tenho que me portar como santo. Veja, um juiz de direito, como é que ele deve se portar? Você vê um juiz de direito cair nas calçadas, bêbado, se prostituindo nas ruas. Se ele está fazendo, se tem algum juiz de direito fazendo isso, ele está totalmente errado, porque as pessoas vão ver ele fazendo essas obras e vão dizer: quem é esse homem para estar lá no tribunal julgando, se ele está fazendo as mesmas coisas erradas que os outros fazem? É por isso que a lei brasileira está perdendo valor, os políticos brasileiros estão perdendo valor, porque eles não estão se dando respeito, eles não estão se colocando no lugar dele. É por isso que lá em Apocalipse diz que anjos que não guardaram o seu domínio foram colocados em trevas exteriores, se referindo aos anjos que traíram a Deus lá no céu, e aqueles anjos que fala também lá no Velho Testamento que anjos vieram lá do céu e tiveram relações com mulheres aqui na terra e geraram filhos. Tem essa história na palavra de Deus. Então diz que esses anjos estão presos com cadeias eternas. Amém, querido? Porque não guardaram o seu domínio. Ou seja, todos os anjos de Deus são santos. Então agora eles devem proceder da maneira santa. Deus não é santo? Deus procede santamente. Então eu aceitei a Cristo. Eu estou santo diante de Deus. Quando Deus olha lá de cima, Ele não vê as minhas falhas, Ele vê Cristo através de mim. É isso que Pedro estava pregando para Cornélio. Agora sim, eu devo permanecer nessa santidade, fazendo as coisas certas, que o Espírito Santo de Deus irá me guiar, que são chamados frutos do Espírito, que está lá escrito em Gálatas 5, que você pode depois abrir a sua Bíblia e ler e entender. Frutos do Espírito: paz, amor, longanimidade, domínio próprio, temperança, bondade, fé, mansidão. Você está entendendo que é verdadeira santidade. Agora, tudo isso nós não vamos fazer para ser salvos. Nós já fomos salvos por crer em Jesus, querido. Essa é a salvação comum que Judas escreveu. Então Judas, ele diz aqui no versículo 4: porque se introduziram alguns que antes já estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu expliquei domingo aqui sobre isso, mas uma coisa que me veio uma revelação de ontem para hoje é aqui aonde Judas diz assim: porque se introduziram antes alguns que já estavam escritos para esse mesmo juízo. Judas diz: se introduziram no meio de vós homens que já estavam escritos nas Escrituras, já estava profetizado que eles iam existir para esse mesmo juízo, homens ímpios. Ímpio é aquele que não crê e obedece a palavra de Deus. Isso é ímpio, é o pecador. Agora eu quero que você entenda algo. Quando Judas está falando aqui de homens ímpios, ele não está se referindo àquelas pessoas que não estão guardando os 10 mandamentos, mas ele está se referindo àquelas pessoas que não estão crendo em Jesus como Salvador. Porque assim como Pedro na casa de Cornélio, ele disse que aqueles que creem em Jesus são perdoados de todos os pecados e são salvos. Lá em Atos 10, você pode ir para Atos 4, versículo 12, que Pedro diz a mesma coisa.
Ele diz crê, ele disse, não foi dado outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Só foi nos dado um nome pelo qual nós devamos ser salvos. Ele disse, é só crer nesse nome nós somos salvos. Atos 11, ele diz a mesma coisa. Que Cornélio foi salvo só por crer em Jesus. Atos 13 também nós vemos o mesmo evangelho pregado, a salvação através de crer em Jesus. Atos 14 nós vemos a mesma coisa. Atos 15 nós vemos Pedro diante de uma multidão de judeus que tinham aceitado Jesus como Salvador, mas até então achavam que tinham que obedecer os 10 mandamentos para ser salvo. Mesmo já tendo sido salvo por aceitar Jesus, mas eles achavam que tinham que guardar os 10 mandamentos, senão iam para o céu. E eles estavam questionando com Pedro, porque Pedro pegou para Cornélio, e Cornélio com toda a sua família se converteu. Então eles disseram, olha, você, Pedro, tem que dizer a Cornélio e toda a sua família, e os outros gentios, você que está me ouvindo aí agora, nós somos gentios, nós que não pertencemos à nação de Israel. Então, eles estavam dizendo, vocês têm que mandar eles obedecer os 10 mandamentos e se circuncidar, senão serão salvos. Então, Pedro ali no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, Pedro ele explicou para aquele povo que Cornélio ele foi salvo só por crer. Que ele nem conhecia os 10 mandamentos e nem obedecia. E Pedro ainda disse mais assim, é só você ler o capítulo 15 de Atos. Pedro disse, olha, nem nós e nem nossos pais podemos suportar tal jugo, que é os 10 mandamentos e as leis mosaicas. Como é que nós agora podemos colocar uma carga sobre os outros que nem nós nem nossos pais podemos suportar? E Cornélio e Pedro ainda diz mais, que o coração deles foi purificado. Nós vemos lá no livro de Salmo, eu não lembro o Salmo agora, que diz assim, que Deus ele quer um coração limpo. É o que ele quer ver no ser humano, um coração puro, um coração limpo. Porque Jesus disse que do coração é que procede o adultério, o suicídio, a fornicação. Ou seja, antes de o homem trair a sua esposa com outra, ele gera isso lá dentro do seu coração. Antes de matar um, primeiro ele planeja, ele pensa nisso lá dentro do seu coração. Então Pedro disse que por crer em Jesus, Cornélio teve o seu coração purificado. E ele também se expressou dizendo que todos que creem em Jesus têm o seu coração purificado só por crer em Jesus, meu amado. Você está me entendendo? E ao mesmo tempo, você pode ler lá, em momento nenhum ele diz que ninguém vai ser purificado por orar muito, por jejuar muito, por dar o dízimo. Nós devemos dar o dízimo sim, porque é a 10ª parte para a Deus, mas não devemos dar o dízimo para ser salvo. Nós devemos dar oferta sim, mas não devemos dar oferta para ser salvo. Nós devemos ir para a igreja se tiver culto toda noite, mas não para ser salvo. Devemos ir para a igreja, porque lá tem um homem que Deus levantou para pregar a palavra de Deus. E a gente aprender com ele. Você está me entendendo? Mas não ir para a igreja para ser salvo. Como tem muita gente que acha que vai ser salvo através disso. E eles dizem, estamos fazendo a obra de Deus. E certa vez chegou um grupo de pessoas para Jesus e disse assim, Senhor, qual é a obra de Deus para que nós a façamos? E Jesus disse, a obra de Deus é essa, que creais naquele que o Pai enviou, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Está escrito lá nos Evangelhos, querido, nos 4 primeiros livros do Novo Testamento. Jesus não disse que fazer a obra de Deus era ir evangelizar. Devemos evangelizar sim, pregar para as pessoas que estão aí fora, mas não pregar para ser salvo. Os apóstolos não estavam pregando e dizendo, você não vai encontrar no Novo Testamento os apóstolos dizendo assim, olha, eu estou pregando porque se eu não pregar eu não vou ser salvo. Não, eles pregavam, querido, porque a graça de Deus estava transbordando na vida dele. Porque quando a pessoa está cheia dessa graça, quando ele sabe que é salvo pela graça e não pelas obras, ele tem prazer de ensinar esse evangelho para as outras pessoas.
Eu não estou pregando aqui para receber nenhum mérito diante de Deus. A salvação eu já recebi. E eu recebo várias bênçãos de Deus através dessa fé em Cristo. Então não estou pregando para receber nenhuma bênção. É porque a graça de Deus está transbordando dentro de mim. Então, querido, nesse texto aqui, quando o Judas está dizendo, porque se introduziram homens ímpios no meio de vós, Judas estava dizendo que se introduziram homens que não estavam crendo em Jesus como Salvador, que não estavam confessando a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que não estavam crendo que eram perdoados e purificados através do sangue de Jesus e estavam tentando comprar a salvação. Você pega a sua Bíblia e abre lá no livro aos Romanos, capítulo de número 9. Quer ver? Você abra aí a sua Bíblia nesse momento, lá no livro aos Romanos, Romanos capítulo 9. E diz assim, versículo 30 ao seguir, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça sim, mas a justiça que é pela fé. Você sabe o que quer dizer essa palavra justiça? Justiça é santidade, é retidão diante de Deus. Então aqui Paulo está dizendo, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam, os gentios somos nós, eu, você, nós não buscávamos a justiça, mas alcançaram a justiça sim, a justiça que é pela fé. Versículo 31. Mas Israel, você sabe que é a terra prometida de Deus. Você sabe que Israel é a igreja eleita de Deus. Amém? Nós, gentios, que cremos em Jesus como Salvador, nós somos a noiva do Cordeiro. Mas Israel é a igreja de Deus realmente. É o povo eleito de Deus, é o povo santo. Jerusalém é chamada da Terra Santa, e é realmente a Terra Santa de Deus. Então, mas Israel que buscava a lei da justiça, Israel buscava guardar os 10 mandamentos, a lei da justiça. Aí veja a continuação do versículo 31. Não chegou a lei da justiça. Ou seja, vamos repetir, versículo 31. Mas Israel que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Aí o versículo 32 vai dizer o porquê. Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Porque tropeçaram na pedra de tropeço. Amém, querido? Israel buscava agradar a Deus através da lei. Então Judas está dizendo aqui no seu capítulo 1, que ele só tem um capítulo no livro de Judas, e no versículo 3, que se introduziram homens ímpios. Judas não estava se referindo, querido, tem gente que quando lê isso, acha que Judas estava se referindo aos padres, que Judas estava se referindo a pessoas que não são crentes, estão querendo pregar o evangelho hoje, mas Judas estava se referindo a todos que não estavam sendo justificados pela fé diante de Deus, mas através das obras. Porque Judas, querido, ele concorda com o que Paulo diz. Todo o Novo Testamento concorda entre si. E algo que eu quero dizer para você é que o Novo Testamento é diferente do Velho Testamento. Hoje as pessoas estão pegando versículos e versículos lá no Velho e outros versículos no Novo, misturando tudo e pregando para o povo. E não deve ser assim. Você não pode pegar um versículo, isolar ele do texto e falar o que você quer. Você tem que pegar o versículo tem que estar de acordo com todo o texto.
Você não pode falar simplesmente em cima de um versículo. E se você ler aqui o Romanos 9, você vai entender que os outros versículos concordam com o que eu estou lendo aqui nesses últimos versículos, que é o 31, 32 e o 33. Que diz assim no 32, porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nele não será confundido. Pedro aqui está dizendo, Pedro não Paulo, aqui está dizendo todo aquele que crê em Jesus será salvo. Quando ele diz todo que crê nele não será confundido, ele está dizendo todo que crê em Jesus será salvo. Veja que Paulo, só quero dizer Pedro, está dizendo aqui que os judeus, eles não alcançaram a salvação porque eles estavam buscando a justiça pelas obras, tentando guardar os 10 mandamentos, tentando ser santo através dos 10 mandamentos. E eles não alcançaram a justiça diante de Deus. Querido, todos esses atos religiosos que estão sendo ensinados hoje, faça isso que você vai ficar bem diante de Deus. Ore muito que Deus vai se agradar de você. Tem um famoso pregador americano que eu era fã daquele homem. Eu vou dizer até o seu nome, Benny Hinn, que prega que devemos orar 7 horas de joelho por dia, e eu cheguei a orar quase 7 horas de joelho por dia, e eu orava mais ou menos 5 horas todo dia de joelho, seguindo os conselhos de Benny Hinn, achando que eu ia agradar a Deus com isso. Meu amado, me mostre na palavra de Deus, no Novo Testamento, onde é que Paulo, que Pedro orava 5 horas, 7 horas de oração todo dia de joelho para agradar a Deus. Eles agradaram a Deus apenas crendo no Filho de Deus. Porque oração não bota ninguém no céu. Se oração botasse alguém no céu, Buda estava lá sentado à direita de Deus. Porque leia a história de Buda, ele passou vários e vários dias embaixo de uma árvore orando, meditando. E ele foi salvo? Foi não. O fundador do islamismo, ele orava muitas e muitas horas durante o dia e mais com a cabeça no pó. E ele foi salvo? Não, porque religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Eu sei que tem pessoas aí que podem estar com raiva de mim nessa hora, porque, querido, o verdadeiro evangelho coloca todas as religiões de lado e mostra que a salvação é exclusivamente através de Cristo Jesus. Ele sim é o Salvador da humanidade. E através dele nós podemos receber todas as bênçãos também. Eu sei que para você foi ensinado que você só vai ser curado quando você orar muito, quando você jejuar muito, porque para mim foi ensinado isso muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Mas eu quero dizer para você que tire isso da sua cabeça, que isso é um pensamento diabólico e não um pensamento divino, não um ensinamento divino. Porque me mostre na palavra de Deus quantos e quantos cegos Jesus curou, quantos e quantos paralíticos Jesus curou, quantos e quantos doentes de lepra e outras enfermidades Jesus curou. Agora me mostre na palavra de Deus quantos veio para Jesus e Jesus disse: meu filho, eu vou te curar porque você orou 20 dias, porque você jejuou 20 dias, eu vou te curar porque você perdoou o seu irmão. Me mostre aonde é que está escrito isso no Novo Testamento, que Jesus curou porque a pessoa fez isso e fez aquilo. Jesus curava a todos que vinham a ele. Simplesmente Jesus esperava eles ter fé nele. Você vai encontrar nos evangelhos o contrário. Teve pessoas que Jesus não curou porque duvidou, porque não tiveram fé nele. Amém, querido? Mas todos que tiveram fé, Jesus curou. E algo que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é o seguinte: de todas aquelas pessoas que vieram para Jesus para ser curado, você sabia que muitas delas quebravam os 10 mandamentos? Tinha pessoas ali que estavam em adultério, tinha pessoas ali que estavam em fornicação, você está entendendo? Mas vinha até Jesus e Jesus curava a todos. E os judeus,
Os fariseus, aqueles que eram doutores da lei, que eram sacerdotes no templo, Jesus reprovava eles, chamando eles de raça de víbora. E eles não receberam curas e milagres diante de Deus. Teve alguns que receberam muito poucos, mas porque creram em Jesus. Mas a maioria, Jesus condenou eles, porque eles estavam só condenando o povo e colocando carga pesada diante do povo, mas eles mesmos não ajudavam o povo a carregar, e eles diziam ser guardador dos 10 mandamentos, e eles mesmos quebravam os 10 mandamentos, porque para se quebrar os 10 mandamentos, não é simplesmente por exemplo, o 10º mandamento é não cobiçarás. Não precisa simplesmente eu me deitar na cama com uma mulher para adulterar, é só eu olhar e desejar. Não precisa simplesmente eu roubar o carro do meu irmão, a casa do meu irmão. É só eu olhar a casa bonita do meu irmão, o carro bonito dele e desejar, cobiçar. Eu já estou quebrando o 10º mandamento e automaticamente eu estou quebrando todos os 10. Porque se você ler lá no Velho Testamento, quando foi dado os 10 mandamentos a Moisés, quem quebrasse um era culpado pelos 10. E no Novo Testamento também é dito isso, que quem quebrar um é tido como alguém que quebrou os 10 mandamentos, querido. É por isso que Judas estava dizendo que se introduziram homens ímpios diante de vós, homens que não estão crendo em Jesus como Salvador. Eu quero dar uma olhada lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Atos, capítulo 15, aonde Cornélio, a história dele está sendo contada por Pedro diante de pessoas como essa que Judas está falando, homens ímpios que convertem a graça de Deus em dissolução. E diz assim, Atos 15, versículo 5: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era misto circuncidar e mandar que guardasse a lei de Moisés. E congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro, dizendo: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vós para os gentios, para que ouvisse por minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Veja que Pedro está dizendo que Deus ungiu ele para ele pregar para os gentios, para que os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Ele não diz que Deus ungiu a ele para dar leis para o povo gentil cumprir para ser salvo. Ele diz: Deus me enviou só para anunciar o Evangelho e eles crescem. E a salvação é através disso. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Quando a Bíblia diz que o justo viverá da fé, a Bíblia está dizendo que o justo viverá de crer. Um pregador lá da Europa chamado Charles Spurgeon, que há 200 anos atrás ele viveu na Europa, ele dizia que o crer certo produz o viver certo. O crer da maneira certa produz o viver certo na vida do crente. Dizia Charles Spurgeon, grande pregador que pregava, assim como Pedro, assim como Paulo, a salvação pela fé e não pelas obras. Porque ele pregava diferente desses pregadores de hoje. Então, Paulo diz assim, veja, versículo 8: e Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando o Espírito Santo, assim como também a nós. Pedro aqui está se referindo de Cornélio. Ele disse: olha, Deus que conhece todos os corações. Querido, Deus conhece o que você está pensando de mim agora nesse momento. Deus conhece o que é que você está pensando do seu irmão. Deus conhece tudo o que você pensa.
E Paulo diz: Deus que conhece os corações deu-lhe testemunho, dando a eles o Espírito Santo, assim como também a nós. Amém, querido? Aí veja, versículo 9: E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Quantas e quantas pessoas estão dando muitas esmolas, estão orando muito, jejuando muito, porque foi pregado que fazendo isso seus corações vão ser purificados. Quantos e quantos vão para uma igreja e está lá naquele Pentecoste, pulando, gritando, e parabaraba, xandarabacaia, e irabarabarabara, para lá e para cá, e quando sai, eles acham que foram purificados por aquilo ali. Querido, você é purificado através do sangue de Jesus. É o seu crer que Jesus substituiu você lá na cruz que faz o seu coração ser purificado. Antigamente eu achava que eu tinha que estar sempre pedindo perdão a Deus pelos meus pecados para ser perdoado. E quantas vezes eu achava que eu não era perdoado, então passava horas e horas pedindo perdão a Deus pelos meus pecados. Querido, tudo isso é ensinamento que não está na palavra de Deus. Alguém pegou um texto que está lá no livro de João, que escreveu o Evangelho segundo João, que escreveu o Evangelho de João, que escreveu o Apocalipse, escreveu a carta de 1 João, de 2 João, de 3 João. Ele pegou esse texto lá no capítulo 1 de 1 João, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. João não escreveu a epístola dele para nós gentios. João escreveu para judeus. E o capítulo 1, ele estava exclusivamente falando de um grupo de pessoas que existia na nação de Israel, que era chamado os agnósticos. Os agnósticos eram um grupo de pessoas que não acreditavam que tinham pecado. Eles achavam que não existia pecado. Então, no Velho Testamento sempre era pregado que o povo se arrependesse dos seus pecados, que Deus os perdoaria. Mas no Novo Testamento, a palavra arrependimento, se você pegar o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Então, se você pegar o grego da época de Jesus, que é chamado koiné, o arrependimento pregado no Novo Testamento é mudança de mente. Mudança de mente. Não é eu ir diante de Deus pedir perdão pelos meus pecados. É mudança de mente, ou seja, é mudança de vida. É eu passar a crer da maneira certa. Então João, lá na sua carta, quando ele disse: se confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoará, ele estava se referindo aos agnósticos judeus, que criam que não tinham pecado. Se você ler o capítulo 2 de 1 João, você João já falando diferente. João diz que nós somos perdoados através do sangue de Jesus. Então, vamos aqui. Pedro, ele diz assim: e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Mas agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Está entendendo? Pedro disse: olha, por que vocês querem que eles guardem os 10 mandamentos, que eles façam todas essas obras religiosas? Porque nem nós, nem nossos pais podemos suportar isso. Aí ele diz no versículo 11: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também eles foram e serão a todos que crerem. Querido, Pedro diz aqui: mas cremos que seremos salvos pela graça.
Você sabe o que é graça? É favor imerecido. O que é favor imerecido? Eu chego para você agora e eu lhe dou um carro de presente. Você nunca fez nada para me agradar e eu lhe dou um carro de presente. Isso é um favor imerecido. Então Pedro está dizendo aqui que nós seremos salvos por esse favor imerecível de Deus. Ele não diz aqui que nós seremos ser salvos pelo comprar. Vamos lá para João, a carta de João, que ele escreveu aos judeus. João não escreveu para nós gentios, mas ele escreveu para os judeus. Todos os livros de Paulo, menos o de Hebreus, porque o de Hebreus já tem o nome de Hebreus. Os judeus eram um povo hebreu. Paulo escreveu para os hebreus. Mas os outros, Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, Paulo escreveu para nós, gentios. Romanos era uma comunidade, era uma nação, a nação romana. Coríntios era uma nação, um povo, por nome Coríntios, que não pertencia a Israel, assim como os romanos também, os gálatas também, os efésios também. Então nós vemos lá em 1 João, lá para o finalzinho da Bíblia, já perto do Judas, 1 João, versículo 2, versículo 1 diz assim: meus filhinhos, a estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa palavra advogado aqui, querido, no original é paracletos, que não é simplesmente advogado. Jesus, quando subiu ao céu, ele disse: eu vou para o Pai. Está lá em João 16. E eu não vos deixarei órfãos, mas eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem pode conhecer. Então Jesus disse: eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador. E no texto original aqui dessa carta de 1 João, quando João diz aqui: filhinhos, escrevo essas coisas para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado. João estava dizendo: nós temos o que Jesus falou: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Ele estava dizendo: nós temos um diante de Deus por nós, um Consolador, e não um advogado. Foi colocado advogado, mas não é advogado no original. Aí ele diz no versículo 2: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ou seja, aqui ele está dizendo que ele é a propiciação. O que é propiciação? É perdão. Ele é o perdão pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ou seja, ele está dizendo: nós somos perdoados, nós temos o perdão através dele, Jesus. Amém, querido? A palavra de Deus, ela é dessa maneira. Então é por isso que Judas, ele diz lá na sua epístola, que se introduziram homens ímpios, homens que não estavam crendo e que não estão crendo em Jesus como seu Salvador. E ele diz que esses homens ímpios, eles convertem em dissolução a graça de Deus. E eu falei domingo aqui que esse converte a graça de Deus em dissolução. No texto original do grego, a palavra aqui não é converte a graça de Deus em dissolução. A palavra original é metatitene. E essa palavra metatitene, a tradução dela para o português como para o inglês e outras línguas, é remover, é tirar.
e nunca transformar em libertinagem ou dissolver. A palavra é retirar, trocar ou mudar. Ou seja, Judas está dizendo que no futuro, e naquela época também já estava se levantando homens ímpios, retirando a graça de Deus e colocando outro evangelho. Porque se você ler lá em Atos 13 ou 14, ou Atos 20, depois você leia esses 3 capítulos todinho, você vai ver que Paulo diz que está pregando o evangelho da graça de Deus. Então Judas está aqui dizendo que esses homens ímpios removeram o evangelho da graça de Deus, ou seja, o evangelho da salvação pela fé, que não tem nada a ver com as obras. Agora, quando for traduzir para o português, aí pegar e colocar a palavra dissolver a graça de Deus em libertinagem. Mas no original não é dissolver a graça de Deus, e sim remover, tirar ou trocar a graça de Deus. Ou seja, tirar o evangelho da graça e colocar outro evangelho, que é o que nós estamos presenciando nos dias atuais, que tem se expandido no mundo inteiro, esse evangelho da salvação pelas obras, que o homem é salvo através das suas obras. Aí o apóstolo diz assim: e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso. Pronto, querido, por aqui você já entende tudo. O evangelho de hoje não está mostrando Jesus como Senhor e Salvador. Eles dizem que Jesus é o Salvador. Você vai para a igreja hoje e eles dizem: aceite Jesus para morar no céu. Então você aceita, fica todo feliz que você está sendo salvo pela graça, mas no outro dia eles dizem que você pode perder a salvação por uma besteira. Eles já estão negando o que Jesus fez lá na cruz. Querido, se o que Jesus fez lá na cruz é menos poderoso do que um erro que você cometeu, eu não estou aqui dizendo com isso que agora você pode pecar à vontade, que você vai ser salvo, não. Eu estou dizendo que a salvação é através de Cristo. E se a salvação é através de Cristo, nós não podemos perder a salvação. Mas você pode dizer: mas como Judas foi um dos 12 e ele perdeu a salvação? Querido, Judas, ele não creu em Jesus como Salvador. Ele foi um dos seguidores de Jesus, mas ele não creu em Jesus como Salvador. E por que você pode perguntar, como é que você pode dizer isso? Porque Judas foi aquele que entregou Jesus para ser morto. Se ele cresce em Jesus como Salvador, ele nunca tinha ido entregar Jesus para ser morto. E ao mesmo tempo, ele não tinha tirado a sua vida depois que ele entregou Jesus para ser morto. Veja Pedro. Pedro, no dia que Jesus estava para ser entregue, Jesus disse que ia ser entregue naquela noite, ia morrer pelos discípulos no outro dia. E Pedro disse: Senhor, ainda que fores fazer isso contigo, eu estarei lá. E se tiver de fazer consigo, tem que fazer comigo. Jesus disse: Pedro, hoje antes que o galo cante uma vez, você vai me negar 3. E Pedro jurou que não conhecia Jesus. Ele espraguejou que não conhecia Jesus. Falou palavras de baixo escalão contra Jesus. Mas você sabe o que é que Pedro fez? Quando ele negou pela 3ª vez que o galo cantou, uma vez, ele viu Jesus, na mesma hora ele correu e se arrependeu. Ele não correu para os pés de Jesus para pedir perdão. Ele mudou a sua mente diante de Deus. E ele foi salvo, porque ele não quis tirar a sua vida. Mas o outro não. O outro acreditou que porque ele tinha entregado o Filho de Deus para ser morto, ele tinha que tirar a sua vida para pagar o preço. Ele foi com as obras e ele não recebeu a salvação. Você está me entendendo? Jesus disse: Pai, ele fazendo uma oração a Deus lá no livro de João, ele disse que só se perdeu o filho da perdição e nenhum dos outros 12 se perdeu, a não ser o filho da perdição. Jesus disse que aquele que vem a mim,
que o Pai me der será salvo. E ele diz que ninguém pode arrebatar essa pessoa das mãos do Pai. Querido, a sua salvação, se você aceitou a Cristo realmente como Salvador, não tem como você perder essa salvação. Essa conversa que criaram por ali, que você pode perder a sua salvação, não vem de Deus. Porque quando você aceita Cristo como Salvador, você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai lhe dar a capacidade de obedecer. Que é isso que Deus fala lá no Velho Testamento. É só você ler o livro de Jeremias. Jeremias e... eu não lembro agora o outro livro. Mas nós podemos abrir agora em Jeremias aqui bem rapidinho. Para ver esse texto. Jeremias capítulo 23, aonde lá no versículo 5, Jeremias diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticar juízo e justiça na terra. E nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com o qual o nomearão a Deus, o Senhor nossa justiça. Aí você vai lá para o livro de Ezequiel, Ezequiel 36. Ezequiel 36. Ezequiel 36, e nós lemos lá no versículo 24, onde Deus diz assim: E vos tornarei de dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Aqui está falando da profecia que Deus ia... Isso aconteceu nos anos 48 para 50, aonde Deus pegou o povo de Israel que estava disperso pelo mundo inteiro e trouxe eles para a nação de Israel. Eles estavam dispersos em várias nações, não existia a nação de Israel, e Deus levantou os Estados Unidos da América com outros países e fundaram o Estado israelense, e trouxeram o povo da Rússia, de vários países do mundo, onde tinham judeus, e levaram para Israel. Então, Deus disse que essa profecia ia acontecer. Então ele disse: E então espalharei água sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Versículo 26. E darei a vós um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis em meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ou seja, querido, todo que aceita Jesus como seu Salvador, Deus coloca o seu espírito dentro dele, e Deus mesmo é quem vai fazer com que essa pessoa obedeça a ele. Leia Gálatas 5. Gálatas 5 diz a mesma coisa. Paulo diz que quem tem o Espírito de Deus tem os frutos do Espírito. E ele diz que os frutos do Espírito é o amor, é a paz, é o domínio próprio, que é temperança. E ele diz que também terá a fé. É um dos frutos do Espírito, Paulo diz.
Então, Deus está dizendo aqui em Ezequiel que quando ele trouxer o povo de Israel, que está disperso pelo mundo inteiro, ele vai colocar dentro de nós o seu espírito. Então ele diz: eu colocarei dentro de vós o meu espírito e farei com que vós andeis em meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observei. Veja que Deus é que está dizendo aqui que eu darei capacidade a vocês de me obedecer. Então, como é que uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ele pode perder a salvação? Eu pergunto a você, se o próprio Espírito Santo é quem vai dar a ele a capacidade de obedecer a Deus. Nós vemos ao redor do mundo muitos e muitos testemunhos de pessoas que estão crendo dessa maneira, que foram libertos de pornografia, viviam a vida inteira assistindo pornografia, pessoas que foram libertas de cocaína, que tentaram por várias vezes, foram em clínicas de recuperações, gastaram muito dinheiro, mas não conseguiram ser libertos da cocaína. Você vê muitas pessoas que diz: eu não uso mais o álcool, mas ele não pode tomar o primeiro gole, porque se ele tomar o primeiro gole, pronto, ele desembesta e não tem mais freio moral. E isso aí não é a verdadeira liberdade, isso é escravidão. Mas Deus diz aqui que Ele vai colocar o seu Espírito dentro de nós e que Ele vai nos dar capacidade para obedecer a sua palavra. Então, como pode uma pessoa perder a salvação? Aquele que tem o Espírito Santo dentro dele, lutando por ele, fazendo com que ele obedeça toda a verdade. Não pode, querido. Tire essa pregação miserável da sua mente, que você aceitou Jesus ontem e você pode perder sua salvação hoje. Tire essa pregação miserável da sua mente, que você aceitou a Jesus, agora você tem que orar muito, você tem que jejuar muito para agradar a Deus, para receber as bênçãos de Deus. Graça é favor imerecível. Paulo diz que nós somos abençoados pela graça. Judas diz que essa graça foi removida, que homens ímpios removeram ela. Ele está se referindo aos pregadores de hoje que estão pregando, removendo a graça de Deus dos seus ensinos. Se você voltar no tempo há 500 anos atrás, Martinho Lutero e todos os reformadores que se levantaram contra o papado, contra a igreja romana, todos eles pregavam dessa maneira, a salvação pela fé. Eles não diziam: olha, vocês que são bêbados, se vocês não deixarem de beber, vocês não vão entrar no céu, vocês vão para o inferno. Eles não pregavam assim. Eles pregavam: creiam em Jesus, aquele que crê em Jesus será salvo. Eles pregavam essas mensagens de Atos 10, Atos 11, Atos 15, que o homem tem o seu coração purificado por crer em Jesus. Então aqueles homens bêbados ouviam essa mensagem, e automaticamente eles eram salvos e recebiam o Espírito Santo dentro deles, e o Espírito Santo libertava aqueles homens da cachaça, como também libertava da idolatria, porque naquela época a idolatria estava generalizada. O Império Romano dominava toda a Europa e todo o mundo. E aonde o Império Romano chegava, eram muitos ídolos, porque eles tinham vários deuses. Eles adoravam a mãe de Jesus, Pedro, Paulo, todos os apóstolos, eles adoravam. Mas aonde Lutero e os seus seguidores chegavam e pregavam dessa maneira que está aqui nas Escrituras, as pessoas eram libertas daquilo ali. E Martinho Lutero não saía pregando: olha, quem adora esses ídolos vai para o inferno. Martinho Lutero pregava que a salvação é através de Cristo e não através das obras. E as pessoas eram libertas da idolatria. As pessoas eram libertas dos vícios, querido, através da fé em Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça de Deus. A mensagem, querida, é muito extensa. Se eu for prolongar aqui, eu vou passar o resto da noite. Eu quero encerrar por aqui as minhas palavras. Mas sexta-feira à noite eu estarei aqui de novo, dando mais uma palavra para você em relação ao verdadeiro evangelho, que é o evangelho
da justificação pela fé. Quero mandar um alô para o meu amigo Josian Medeiros, que está me vendo lá de Patu, aqui no Rio Grande do Norte. Que Deus abençoe ele e toda a sua família. Eu quero aqui orar por você. Se você que está enfermo agora, desencarno, eu sei que eu sou pecador, eu pequei hoje e Deus não vai me curar. Tire isso da sua cabeça agora. Deus vai curar você sim agora. Porque Deus faz pelo seu favor imerecível. Graça é favor imerecível. Você pode procurar, eu não estou inventando conversa, não estou mentindo. Leia os evangelhos todinho. Nunca chegou alguém para Jesus e Jesus disse assim: olha, perdoe logo seu irmão, senão eu não vou curar você. Ei, você que está vivendo em adultério, deixe logo o adultério e depois eu vou lhe curar. Querido, muitas pessoas em adultério iam até Jesus e Jesus curava eles. Porque Deus, Ele opera através da graça dele no Novo Testamento. No Velho Testamento não. Era obedeça os 10 mandamentos e eu lhe abençoarei. E se desobedecer, você será amaldiçoado. Mas no Novo Testamento não. As pessoas vinham em pecado, Jesus curava, abençoava elas e depois elas analisavam esse amor de Deus que abençoava elas, mesmo elas estando em pecado. E elas criam em Jesus como Salvador, recebiam o Espírito e o Espírito libertava elas daquele pecado. Esse é o Evangelho que Jesus pregava. E eu tenho certeza de uma coisa nessa noite, que você que está me vendo aí agora vai ser curado nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus eu estou aqui agora orando, Senhor, apresentando a vida desse que está em casa orando comigo, meu Deus. Desse que diz: Senhor, eu já bati em várias portas e não consegui solução para a minha vida, mas eu quero agora botar a minha esperança no Senhor. A minha esperança está posta no Senhor que fez os céus e a terra. Pai, no nome de Jesus eu te apresento essa vida agora. E no nome de Jesus eu levanto a minha voz no mundo espiritual. E eu digo: espírito de enfermidade que se alojou na coluna desse homem, na vértebra da coluna desse homem, em nome de Jesus eu te ordeno agora: diabo, pega o que é seu e saia dessa vida para nunca mais voltar. Você que veio lá do terreiro de Macumba, que foi pago numa sexta-feira, num trabalho para destruir a vida desse homem, no nome de Jesus Cristo Nazareno, eu paraliso a sua ação na vida desse homem agora, no nome de Jesus. Eu lhe ordeno: pega o que é seu e saia dessa vida agora, em nome de Jesus. Eu digo: vai saindo câncer maldito, eu te amaldiçoo, câncer maldito, em nome de Jesus. Eu digo: vai saindo toda a praga da vida desse homem, a depressão, o transtorno bipolar, saia da vida desse homem agora, em nome de Jesus. É uma ordem. E no nome de Jesus eu decreto a cura sobre a vida desse homem. Meu amigo, minha amiga que me ouve agora, Jesus Cristo te cura nesse momento. João, Jesus Cristo te cura nesse momento agora. Jesus Cristo te dá saúde, Maria. Jesus Cristo te dá saúde, Paulo, nesse momento. Jesus Cristo te cura nesse momento. Receba a cura agora em nome de Jesus. Receba agora a cura no nome de Jesus, excelentíssimo Senhor nosso. Querido, por aqui eu encerro as minhas palavras. Sexta-feira eu estou aqui mais uma vez para falar sobre esse verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça de Deus. Lá para as 7h30, mais ou menos, eu estarei aqui ao vivo mais uma vez para a glória de Deus. Quero agradecer a todos vocês pela permanência de estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que a partir de hoje você procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa, se você ainda não é crente. Uma igreja que prega o evangelho da graça de Deus. E vá lá, se afilie a essa igreja, ouça a palavra de Deus e você será salvo pela fé. Muitas pessoas acham hoje que a pessoa só vai ser salva se ser membro de uma igreja. Nós devemos ser membro de uma igreja evangélica para ouvir a palavra lá, para dizimar e ofertar lá, não para ser salvo por ser membro, porque a salvação está em Jesus.
Isso aí é obra que Judas falou que homens ímpios iam se levantar, removendo a salvação através da graça e colocando a salvação através de obras. Ninguém é salvo por uma igreja evangélica. Somos salvos através da fé. Esse evangelho eu não deixo de defender nunca. Pode se levantar quem for, mas se o Espírito Santo de Deus estiver me ajudando, me dando a capacidade para pregar, como Deus mesmo diz aqui em Ezequiel, que Ele vai nos dar a capacidade de obedecer a Ele, eu não deixo de pregar esse evangelho da justificação pela fé, porque esse é o evangelho que os apóstolos de Jesus pregavam. No passado, há uns anos atrás, o diabo, ele colocou na minha mente que eu pequei contra Deus e que eu não tinha mais perdão diante de Deus. Então eu pensei assim comigo, na minha mente. O diabo colocou isso na minha mente. Venda a sua alma para o demônio, que ele vai lhe dar fama e riqueza. E quando você chegar no inferno, você não vai sofrer tanto. Então eu pensei em fazer isso. E me decidi que ia fazer isso. Porque eu acreditava que eu não tinha mais salvação. E eu já era crente há uns 6, 7 anos de crente já. E eu orava por as pessoas e as pessoas ficavam curadas. Mas do nada eu botei na minha cabeça, o diabo colocou na minha cabeça que eu tinha pecado contra Deus e eu não tinha perdão. Sabe por quê? Por causa desses ensinamentos que é ensinado hoje. Tem gente ensinando aí que se você não der o dízimo, você não vai para o céu. Que conversa é essa? Você é salvo através de Cristo. O dízimo nós devemos dar, porque Abraão deu o dízimo, mas ele não deu para ser salvo. Tem pessoas botando aí na cabeça do povo assim, olha, você fez um mal contra fulano, se você não pedir perdão àquela pessoa, você não vai para o céu. Eu botei isso no passado na minha cabeça e eu acreditei que eu não ia para o céu. Isso e outras coisas mais que pregadores estão pregando por aí. Mas Deus diz que nos últimos dias Ele vai levantar pastores que apacentarão o povo e não vão bater nas ovelhas. Ele está se referindo a bater com palavras. E isso é uma profecia que ele escreveu lá em Jeremias. Naquele texto que eu li antes de ler aqui em Ezequiel. Lá no Jeremias 23. Depois leia e você vai ver, Deus diz, eu levantarei pastores que apacentarão o rebanho, que não batam nas ovelhas. Amém, querido? E ele diz que nesses tempos, o nome que vão dar a ele é o Senhor é nossa justiça. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Se você é viciado em álcool, se você é viciado em prostituição, em pornografia, se você é viciado em cocaína, seja lá em que for que você é viciado, em sexo, seja lá o que for, quando lhe der a vontade de praticar essa obra e você não conseguir vencer essa tentação e você cair nela, confesse, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Todos os dias, confesse várias vezes durante o dia, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Como diz 2 aos Coríntios, grave isso na sua mente, grave num papel, 2 aos Coríntios 5, 21. 2 aos Coríntios 5, 21. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Confesse isso. E sabe o que é que vai acontecer? O pecado vai perder a graça na sua vida. Eu já vi isso acontecer na vida de milhares e milhares de pessoas. E muitas pessoas que até eram membros de igrejas evangélicas. Igreja como uma que tem aí, que diz que as mulheres têm que andar com a saia lá nos pés. E que não pode nem raspar a axila. Que tem que andar com as mangas até aqui, igual a manga da minha camisa. E o botão abotoado até aqui em cima. Pessoas que são membros dessas igrejas e eram viciadas em pornografia, em cigarro, em tantas outras coisas. Faziam as obras ocultas
quando saía da igreja e ouviram alguém pregar assim como eu e começaram a citar: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso não é uma palavra mágica, não é um chavão, um truque de mágica, mas sim uma revelação. E eles tiveram essa revelação dentro do seu coração e começaram a confessar: eu sou justo através de Cristo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. E o pecado perdeu a força na vida delas, porque a salvação é pela graça. Tem um versículo lá no Velho Testamento que diz assim, que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus está se referindo ao Novo Testamento, que não é pelas suas forças que você vai conseguir ser santo, mas é através do Espírito dele, que ele vai colocar dentro de você. E esse Espírito só vai entrar dentro de você quando você crê que você é salvo através do que Cristo fez lá na cruz. Que você é a justiça de Deus em Cristo, porque Jesus lhe fez a justiça de Deus em Cristo. E não as suas obras, os seus atos, lhe faz a justiça de Deus. Amém, querido? Por aqui eu encerro e que Deus te abençoe por ter me ouvido até agora. E sexta-feira eu estarei aqui de volta, a partir das 7h30 mais ou menos. Possa ser que por algum imprevisto eu atrase e comece depois de 7h30, mais ou menos de umas 8h. Mas a partir de 7h30 pode esperar que nós estaremos aqui de novo, no nome de Cristo Jesus.